Nesse vídeo nós vamos falar sobre o Evangelho de São Lucas, hoje o Evangelho do dia 8 de janeiro de 2026. Lembrando, eu não sou nenhum padre, nenhum pastor, só sou um jovem que sentiu a vontade, sentiu o fogo no coração de falar de Deus em um canal no YouTube para pessoas que queiram assistir. Então é só isso, porque às vezes as pessoas podem me confundir com alguma pessoa muito religiosa ou da igreja. Sim, participo da igreja, eu sou católico, mas não sou de nenhuma liderança, nenhum padre, nenhum pastor, só falo realmente do que o meu coração está cheio aqui. Então, vamos logo para o Evangelho, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digais nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés, como prova de tua cura. Não obstante, a sua fama ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas das suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse evangelho, a gente vê algo muito claro que pode ser adaptado à nossa realidade. Tanto se você é criança, se você é jovem, se você é adulto, é a cura que Jesus tem, que Jesus dá nas nossas vidas todos os dias. E muitas vezes a gente vai pensar, a gente pensa em cura e nós pensamos logo na visão de um médico, na visão de alguém que vai curar-nos de alguma doença que nós temos. Uma gripe e alguma pessoa que está internado, a gente já se liga a esse tipo de cura. Mas na verdade, a cura que Jesus nos oferece é muito mais espiritual, muito mais mental e muito mais relacionado à paz que ele nos dá, baseado no que a gente realmente precisa. Ou seja, se você já se sentiu vazio, se isso eu vejo também alguns depoimentos de alguns ateus que também viraram cristãos, essas pessoas, elas muitas vezes se sentiam às vezes vazias, sem rumo. Ou seja, se você, por exemplo, não acredita em Deus, não acredita em Jesus, e se você, por exemplo, vive essa vida que você acha que é literalmente só essa vida, você nasceu, você viveu, você morreu, pronto, acabou, você passou por isso aqui não é nenhuma passagem para uma outra vida, que é no caso o que a gente acredita, que é a vida eterna, isso aqui para você acabou, você vive por muitos momentos, e isso ouvindo depoimentos de pessoas, né? Você vive simplesmente sem rumo, ou seja, você não sabe bem aonde ir, você não sabe muito bem o que fazer, você não sabe muito bem o seu propósito, porque você está aqui, o que você veio fazer, quem veio antes de você, né? A importância de Jesus para a história da humanidade, para todos nós, né? Para todas as pessoas. Se você vê uma pessoa mesmo que transcendeu que Jesus, além de ser carne, né? Ele era Deus também. Ele era carne, espírito, né? Ele era o pão e vinho que veio aqui, se encarnou entre nós. Ele perpetuou em todas as gerações, há 2026 anos que a gente está, todos os ensinamentos e tudo que a gente deve fazer na nossa vida. E isso ele deixou no Evangelho, está escrito no Antigo Testamento, que já tinham profetas que já falavam dele, e já falavam que um profeta ia vir, que o Filho de Deus, para salvar os pecados da humanidade. Então, primeiramente, até se você não acredita, se você caiu nesse vídeo aqui por um acaso e não acredita, então comece a pensar bem quem veio antes de você, para onde você vai, por que você está aqui. Então, se você começa a ter essas perguntas, até meio que às vezes filosóficas, você começa a entender um pouco mais do que você realmente veio fazer nessa terra, que você realmente tem um propósito para viver aqui. Então, por muitas vezes, isso acaba abalando as pessoas que às vezes não acreditam em nada, não têm fé e por hora, às vezes fazem as coisas de qualquer jeito e acabam se entregando hoje pelas distrações do mundo, que na verdade são muitas, né? Então, esse é o primeiro ponto que me chamou muita atenção nesse evangelho, é a cura. E você, obviamente, que já acredita, você que crê em Deus, busque ainda mais essa cura na sua vida, seja se você tem uma briga com um familiar, se você teve uma briga com sua namorada, mesmo que você teve uma briga no trabalho, uma briga com um fulano de tal, se você está sentindo raiva, se você está sentindo ódio, você percebe os sentimentos que você tem dentro de você que
desagradam a Deus, que vão totalmente contra do que Jesus prega, do que Deus prega, do que a Bíblia fala do que é bom para o ser humano viver realmente em harmonia com as pessoas na sociedade, com a sua família, com seus pais, com a sua mãe, com seu pai, com a sua namorada, com a sua mulher, com seu marido. Então, tudo isso acaba sendo um amparo para as pessoas, que é essa cura que Jesus nos dá. Ou seja, até nesses momentos de dificuldade, como era esse leproso, ele simplesmente caiu nos pés de Jesus e pediu: ó, Senhor, se queres, tu tem o poder de me purificar. E Jesus, ele tem o poder de mudar as nossas vidas por completo, seja da forma que a gente pensar. Só que ele quer o primeiro passo nosso. Ele quer que a gente se entregue totalmente a ele e peça essa graça. E já agradeça pelas graças que ele nos dá todos os dias. Então, você que muitas vezes está pedindo: ah, não, mas Deus não faz milagre na minha vida, ah, não, Jesus não intercede, mas cadê o seu passo? Cadê a sua parte? Então, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é sempre estarmos em oração constante, porque a oração, ela supera qualquer barreira. Então, a gente pode ver no final desse evangelho que ele fala: ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava totalmente à oração. Ou seja, Jesus, até no momento que muitas pessoas consideram o momento, tipo assim, meu Deus, aquele homem está curando pessoas. Ele não deixa, digamos assim, subir a cabeça. Por isso que por isso que ele é Deus também. Ele não é só humano, ele é Deus também. Porque se fosse uma pessoa, já queria ou falar para todo mundo, ou dizer eu sou o cara, ou dizer eu sou isso, eu sou isso. E Jesus não. Jesus se retira e ora. Então, falta às vezes na nossa vida, na nossa rotina, a gente se desligar um pouco no momento, se reconectar com Jesus, se reconectar com o nosso Criador e simplesmente orar, simplesmente pedir para Ele, simplesmente agradecer todas as bênçãos que Ele nos dá todos os dias, essa gratidão que Ele acaba nos dando. Então, nunca se esqueça do poder que Jesus tem na sua vida, não importa o momento que você está passando, se talvez você esteja passando um momento difícil, ou vai passar, ou já passou, lembre que independentemente do problema, independentemente da situação, Jesus tem a sua cura. E muitas vezes você pode estar procurando a cura em muitos outros lugares e você acabou não achando. Então, se provavelmente você estava procurando no lugar errado. Se você procurar no lugar certo, em Jesus, ele vai ter a sua cura, independente se for mental, até a gente viu que até física, que ele provou nesse evangelho, mas principalmente se você está sentindo aquele vazio ou aquela cura que você precisa, Jesus tem para você. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem a reflexão de vocês aqui e o feedback de vocês também nos comentários. E é isso. Valeu!